Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, na casa de nossa irmã Junete, para mais um culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e tem nos guiado nessa grande luz, conforme a promessa que foi prometida nesse tempo, que é o ministério de Elias na terra, ou de Cristo na terra, que é a mesma coisa. Nós tivemos dia 7 de setembro ali o culto no interior, como eu anunciei aqui a última vez que vim, e tinha todo o povo que estiver ali, eram meus familiares, menos minha família, vamos dizer assim, como irmão e irmã. Irmão e irmã eu não tinha nenhum lá. Só meu irmão caçula, o mais novo, esteve lá. Mas antes de começar o culto, eles foram embora. Disse o menino, o neném dele, disse que um menino pequeno estava enjoando, querendo ir embora, e eles não podiam participar, que discutiam que ir embora. Mas ali tinha tia, meus primos estavam lá. Tem uma tia que fazia tempo que eu não via. Ela mora na verdade ela morava num lugar por nome Baú Vermelho, mas agora ela está morando em Joaquim Pires. Ela tem uma filha que mora lá, em Joaquim Pires, e o esposo dela faleceu, aí eu creio que já está aí com um ano e pouco. E ela foi morar mais essa filha lá em Joaquim Pires. E ela estava lá. Eu fiquei alegre com a presença dela, participou do culto. Então tinha a maioria do povo que estava lá, ou todos que estavam lá, eram parentes da carne, né, e do sangue. Eu fiquei alegre porque aqueles que estavam ali puderam ouvir a palavra. Isso é um desejo que eu tinha e um desejo que eu ainda tenho, que todos eles Deus possa dar essa oportunidade deles ouvir a palavra de Deus conforme a promessa desse tempo. Se vão crer, eu não sei, mas esse é meu desejo, porque a Bíblia diz que temos que tirar o sangue das pessoas sobre nós. E para mim isso é uma honra. E nós vamos ter outro culto. Eu estou pensando que agora em outubro eu vou realizar outro culto lá. Esse próximo culto que eu vou realizar é bem próximo da minha família. Quer dizer, da onde eu quero fazer um culto para a casa de uma irmã que eu tenho é muito próximo. Todos eles ficam próximos. Que é a casa de um primo meu que eu vou e fico lá quando eu vou para lá. Essa casa é só. E aí eu conversei com ele e disse, não, se quiser fazer culto, você pode fazer. E eu estou pensando agora em outubro em realizar um culto lá antes de eu sair dessa casa, porque eu estou pensando de cobrir a outra que eu levantei, e depois que eu cobrir, que fizer pelo menos piso morto, eu me mudo dessa casa e vou para outra. E antes de eu fazer isso, eu quero realizar um culto lá, nessa casa, antes de eu deixar ela lá. Tivemos também no Buriti, ali eu, meu irmão Bernardo e a irmã Elisete, tivemos um culto com a irmã. A nossa irmã do Buriti, ela tem sido uma batalha, porque creio que já está aí aproximado, já está com, se não está com um ano, mas já está muito próximo. A família dela toda é religiosa, ela era da igreja quadrangular, e toda a família dela é daí. Uma parte é da igreja quadrangular, outra parte é da Assembleia de Deus. E somente ela viu a mensagem. E ela tomou essa posição, e até aqui nenhum filho, nenhuma filha, ninguém mais quis. Então a gente vai ali para dar assistência a ela, para que ela possa prosseguir. Isso foi o que o pastor Raimundo Nonato de Teresina me pediu, e o pastor Raimundo Nonato é o filho dela. Então a gente vai ali, porém ela está se sentindo um tipo rejeitada, né, pela família. Eu, quando eu estive no último culto, estive conversando com ela e disse para ela, irmã, é dessa maneira mesmo. Você tem que tomar a palavra, seguir o Senhor e deixa os outros. Se Deus deu mais algum da sua família que venha, isso vai vir. Se não ligue para ele, siga seu caminho. E ela está lá nessa luta, né? E nós estamos, pela graça de Deus, tentando ajudar ela para ela perseverar. Penso que era só isso, não lembro mais se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui nessa noite, não. Nós vamos dar início ao culto. Estou alegre, satisfeito com a presença da nossa
irmã Antônia novamente estava com bastante culto, já com alguns cultos que ela não via, né? Mas hoje está aqui, graças a Deus, com seus netinhos. Eu creio, na outra viagem que eu vim, algum parou lá, assim, para cá daquele porto eu via duas. A Daiane e a Tatá. A Tatá e aquela outra. A Daiane. A Daiane é a mais velha? É, que eu aqui. Não foi a Daiane, não, foi aquela outra. A Daiane. É, eu vi elas duas. Achei a Tatá bem. Achei a Daiane parece pra Tatá. A Tatá estava bem, achei ela forte. Mas era ela que estava lá, não era a Daiane, não. Não. A Tatá estava bem forte, tá? Achei ela forte. Agora a outra estava muito pouquinho, achei a outra muito. Muito pouquinho a outra, né? Ela estava lá da outra vez que eu vim. Depois que ela ganhou o bebezinho agora, engordou. Ela engordou, ela estava mais forte. Só começa a trabalhar. Então nós vamos dar início ao culto. Eu queria pedir ao irmão Bernardo para vir fazer essa oração esta noite aqui. Para nós iniciar o culto. Aí está o pedido do rapaz. Lembra de orar. Boa noite a todos. Estamos agradecidos por o nosso grande soberano Deus ter nos trazido até aqui para nos reunir e estar aqui para adorarmos o nosso grande mestre, nosso Deus, Criador do céu e da terra. E estamos alegres e agradecidos por nós estar aqui com a nossa irmã mais uma vez. Faz tempo que nós não nos encontramos nesse local, mas pelo menos mas estou aqui. Foi a graça do Senhor que me trouxe aqui o Luiz Carlos para nos conduzir, que ele é habilitado e o melhor, nós estamos na segunda lei dos homens aí também, para poder, né, a gente andar, receber, assim como a lei a doutrina do Senhor Jesus, né, a gente crê naquilo que tem falado aqui e andamos conforme que nós aprendemos e vamos buscar tudo isso que está aqui e viver isso para poder a gente receber esse dom de Deus. Pois aqui estou nesse momento pedindo perdão pelas falhas que temos cometido, não olho para a nossa fraqueza. Pai soberano Deus, aqui estou te pedindo, Pai, que tu abençoa o ministro com a tua palavra, abençoa cada irmão que aqui está, né, nesse encontro, nessa reunião, que seja tu, Senhor, o líder de todos aqui, de todos nós, que tu seja o comandante dessa reunião, que tu fale a cada coração para que nós possamos receber de ti essa grande fé de rápido a cada um, ainda que não receberam, mas que eles possam, Pai, dar crédito a essa pregação, a esse momento de o Espírito fala a cada coração aqui, que eles possam dar crédito, pois aqui estou pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe os louvores, abençoa todos os pedidos que há pedido nos corações de cada irmão, de qualquer irmão que esteja com necessidade, que o Senhor atenda a cada um. Aqui também tem um pedido de uma pessoa que pediu, uma pessoa amiga, conhecida, pediu pelo parente dela que está aí nesse mundo dessas prisão dessa droga, e ela prometeu que se o Senhor Jesus diz que crê nesse mesmo Deus que nós cremos, que ele pode fazer essas coisas, porque eu falei para ela que eu, nem o pastor, ninguém pode, mas o Senhor Jesus, esse Deus Criador do céu e da terra, que nos tirou desse mundo aí também, pode fazer essas coisas. E aqui nós estamos pedindo esta oração para esse rapaz, esse homem, por nome Tiago Adagels, que eu não sei explicar muito esse nome assim não, de Souza, e que o Senhor conhece todas as coisas, ele pode acrescentar nesse pedido, essa fé, e que esse pobre rapaz seja retirado deste mundo aí, com essa fé que ela disse que tinha. E nós aqui estamos crendo que, se é a vontade do Senhor, isso vai acontecer. E ela vai contar tudo isso. Pois aqui estou, Senhor, para te adorar, para te bendizer do teu nome e daquilo que tu tens sempre feito em nossa vida e no meio daqueles que creem em ti. Pois aqui estamos felizes e agradecidos e te pedimos, Senhor, mais uma vez que tu abençoe o ministro, que tu tome controle de tudo,
toda essa reunião, pois eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, abençoando a nossa irmã Tonha aqui, também que ela possa dar crédito a essa nossa pregação aqui, e a todos, o nosso irmão Benji, o Luiz Carlos, e que seja mais um nessa caminhada. Eu penso assim, isso é uma alegria quando alguém toma uma decisão, a igreja toda fica alegre. Porque no dia que isso acontece, é festa na terra e no céu também. Pois aqui estou agradecido, Senhor, e te pedindo que tu abençoe todo o mover nessa reunião. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar com alguns hinos, deixa eu ver aqui. Cento e 49. Cento e 49 é o primeiro hino que vamos adorar nessa noite aqui, na casa de nossa irmã. Vamos adorar. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Agora a noiva, a palavra, ao tomar a palavra, revela
a si mesma, vivificando as Escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, a si mesma, vivificando as Escrituras que falam quem nós somos. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz, celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz, celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ver o próximo hino. Cento e 51. Tomai posição, tomai posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição, tomai posição, tomai posição. Não haverá outra mensagem, outra geração. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os selos se abriram na hora exata. No ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Não há mais tempo, esta é a hora, tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia, existe um reino dentro de mim. Aleluia, está em nós, Cristo desceu. Aleluia, como um cordeiro me requereu.
Tomai posição, tomai posição. Estamos ouvindo, Tu recebendo e agindo em uma só fé, unidos em Cristo, o Espírito Santo nos revelará o amor divino. Os trovões já soaram, os selos se abriram, e a porta da arca está sendo fechada, e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Os trovões já soaram, os selos se abriram, e a porta da arca está sendo fechada, e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Tomai posição. Amém, Amém. Senhor. glórias a Deus. Tá guardado. 133. Com esse hino aqui nós vamos receber a palavra nessa noite. O hino de número 143. Não é 133, é 143. Lugar sobrenatural é o título do hino. Vamos adorar. Lázaro ouviu uma voz, mesmo morto na tumba. E Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Lemos sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus de um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça! Oh, que reflexo de glória e graça! Na escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar, pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, olhamos para aquele dia com os olhos que vê um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste
de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Pai, pela Tua mão de misericórdia em nossas vidas, pelo Senhor ter nos trazido aqui novamente para estar nesse companheirismo com estes irmãos e com o Senhor. Aqui, Pai, nesse momento, eu me rendo a Ti, te peço que Tu tenha liberdade nesse vaso indigno que sou, e possa usar, Pai, como um instrumento de serventia em Tuas mãos, para que cada coração, cada alma, cada pessoa que aqui está, possam ser abençoados por Ti, porque eu não posso. Unicamente te peço essa bênção confiando em Ti, Pai, porque está escrito em Tua palavra, que o Senhor é esse Deus que se fez carne e tem se manifestado em carne a cada tempo. Assim abençoa, Pai, estes corações, estes irmãos. Abençoa aqueles que ouviram esta mensagem, Pai, aí pelo meio da internet. Assim te peço essas bênçãos por nós e por todos aqueles que ouvirem, te pedindo essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra, Pai, e fala conosco. Te peço para a Tua glória. Amém. Amém. A escritura que eu quero ler com vocês está no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Amém? Já tem a escritura, vamos ler. Está escrito assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Beltesarde, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Amém. Vou ficar aqui. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é Tua palavra. Senhor, vivifique ela em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, nos dando a perfeita revelação da Tua vontade para nossas almas. Assim, Pai, te peço essas bênçãos por mim mesmo e por cada um destes irmãos que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui eu tenho uma mensagem que eu quero ler uns parágrafos dela nessa noite aqui. Antes de nós ler os parágrafos, eu quero falar algo para vocês. Você vê as escrituras aí que nós lemos. Isso era um povo religioso
que foram ao encontro dos discípulos, a um lugar que ele estava reunido com o Senhor Jesus, com os seus discípulos em algum lugar. E eles chegaram ali, encontraram primeiro Filipe, como está escrito, e disseram a Filipe que queriam ver a Jesus. Queriam ver Jesus. E Filipe falou para André, que era irmão de Pedro, e André falou para Jesus. E Jesus respondeu a eles e disse: se o grão de trigo cair e não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, dá muitos frutos. Né? E ali ele disse isso para eles. E disse que aquele que quiser salvar sua vida, vamos dizer assim, perderá. Mas aquele que perder sua vida, é assim que as escrituras dizem nesse sentido, outras também falam disso, salvará. Então nós já sabemos aqui nessas escrituras que está escrito. Jesus, eu creio que todos nós estamos aqui, estamos conscientes disso, porque temos ouvido isso, lido nas mensagens, e temos ouvido bastante. Jesus era Deus manifestado em carne. Jesus, ele é o grande Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é Jesus. Estou falando do nome. O nome do Pai, ou o nome do Espírito Santo, ou do Deus Eterno é Jesus. O Filho de Deus, que era aquele corpo de carne, que veio através de Maria. Vou repetir, aquele era o Filho de Deus. Mas aquele nome que estava sobre aquele corpo que veio de Maria, como o Filho de Deus, era o nome do Pai. Vocês sabem disso, eu creio que todos vocês têm um entendimento disso. Então, desde aquele tempo que Jesus veio à Terra e fez a obra na Terra como Filho do Homem, não só desde aquele tempo, isso vem desde de Moisés, desde Jeremias, porque tudo isso são coisas que foi revelado e nós precisamos entender. Essa é a razão do mundo estar do jeito que está. Eu estou falando do mundo, do povo que diz que crê na mensagem do profeta dessa era e que viu o dia. Moisés, ele era Cristo na terra. Moisés era Cristo. Jeremias era Cristo na terra. Cada profeta que Deus levantou na terra era Cristo manifestado em carne. Era Cristo fazendo a obra na terra, através desses homens. Agora, essas coisas a gente precisa entender. Os profetas, eles tinham isso, eles eram Cristo, mas o povo não era. O povo do Velho Testamento, eles não alcançaram isso. Quando Jesus veio à terra, o Filho do Homem, e fez a terra como profeta, ali era Cristo na terra, através do seu Filho Jesus. Jesus Cristo era, já está dizendo, Jesus Cristo, ele era o Cristo. E nessa era que vivemos, desde aquele tempo até hoje, principalmente hoje, quem fez a obra na terra foi Cristo. Amém. E quem está fazendo essa obra na terra até hoje é Cristo. Agora, essas coisas que eu estou falando para vocês é muito fácil, vamos dizer assim, a gente fala, as pessoas ouvem. Mas a revelação nós recebemos quando nós verdadeiramente, nós também vimos isso aí. Amém. Porque nós ouvimos. Aqui está, estes gregos, eles, creio que era grego, fala aqui, eles viram tudo aquilo que Jesus fazia na terra, ou Deus eterno, através do seu Filho. Mas eles não podiam ver Deus ali. Eles queriam ver Jesus.
Mas quando ele disse que queria ver Jesus, ele estava olhando para o lado matéria, não para o lado espírito. Então, Deus faz a obra dessa maneira. Eu vou ler os parágrafos dessa mensagem para nós. Essa mensagem, eu creio que vocês têm ela. Ela é... O título dela, ela é... Deixa eu ver aqui. O Desvelar de Deus. É o título dessa mensagem, muito reveladora para o tempo que vivemos e para a hora que vivemos. Para todo o tempo, né? Desde do Novo Testamento para cá. Então aqui o profeta diz aqui no parágrafo 185 dessa mensagem, o Espírito Santo através do profeta diz assim: note, velado em uma carne humana, Moisés com essa palavra falando aquilo que havia de ser mais tarde, colocado atrás da pele de texugo. Assim é Cristo, nosso Moisés. Cristo é nosso Moisés. É o profeta que está dizendo que Moisés era Cristo. Né? Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana em carne. Isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por peles de texugos. Ele estava velado e desta vez ele estava velado em um homem. Vê? Agora note, mesmo ontem, hoje e eternamente, prometeu a sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo. A palavra prometida para esta era, velada em carne humana, a palavra é Deus. Quem é Deus? A palavra manifestada em carne. A palavra prometida para seu dia. É isso que é. Não é a letra da Bíblia. É a palavra que é prometida para seu dia. Vamos lá. Porém, quando Jesus veio, ele veio como Redentor, ungido. E isso era tanto Moisés como tudo que estava em Moisés. E toda a palavra e toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado. E o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era o ungido. O que é que significa a palavra Cristo? O ungido. É isso que é. Então vamos lá. Note, agora o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era, também tem de ser velada. Note, membros de igreja, amantes do pecado e pecadores, não podem vê-lo por causa do véu humano. Do mesmo jeito que ele foi lá. Estamos vivendo exatamente da mesma maneira que ele foi lá. A maioria do povo não pode conhecer a Deus, porque eles estão olhando para o véu. E nós temos que passar além do véu para poder ver Deus. Amém. Essa é a razão deles não o terem podido ver. Está falando daqueles. Eles têm podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isto hoje, à noite. A qual igreja ele pertence? Vê? E então veja, agora, a qual igreja ele pertence, a qual grupo, que escola ele teve, onde ele recebeu a sua instrução. Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição ou de acordo com a lenda
dele aqui, pela redondeza, este homem nasceu fora do santo matrimonial. Ora, ele, sem dúvida, ele é o diabo. Veja, ele é do diabo. Ele nasceu fora do santo matrimônio. E José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. E esse homem vem visitar e diz a nós, sacerdotes, o que fazer. Isso era o que eles diziam com o Senhor Jesus. Não podiam ver Deus. Com tudo que era manifestado através deles, mas eles estavam amarrados na tradição. Esse espírito está na terra até hoje, irmão. Não muda, não. Deus não muda. Então esse espírito, aquele mesmo espírito que estava lá e via aquele homem que veio, que nasceu de Maria, aquele homem que veio desse jeito, eles tinham Maria como adúltera. Eles não podiam entender que ali era Deus em carne. Isso, vou repetir, está na terra até hoje. Tem homens em cima dessa terra, nessa era que vivemos, nesse tempo que vivemos, que está dentro desse quadro aí. Esse mesmo quadro aqui. Pessoas religiosas sem ter o Espírito Santo, sem ter a revelação. Diz a senhora, de onde foi que saiu esse homem? Diz que é ministro. Que ele agora é um ministro, ele é um ministro e ninguém nunca apresentou ele aqui para ninguém, para ele ser ministro nem nada. Não tem uma pessoa que apresentou e aí ele está aí dizendo que é ministro, que foi chamado por Deus, que Deus enviou. A mesma coisa, irmão. O mesmo espírito que estava na terra. Ele ainda diz a mesma coisa. É o espírito do diabo que está guiando ele. Isso não é terra, isso não muda não, irmão. Então eu vou arrumar um pouquinho aqui. E eis que estava Deus ali, de pé, revelando essa palavra, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Os mesmos cânticos que eles cantavam, entoando no templo que Davi fizera para eles anos atrás, pertinentes a Cristo. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente. Transpassaram minhas mãos e os pés, e eis que estavam eles ali, de pé, cantando isso, e o mesmo homem morrendo na cruz. E quando eles terminaram, quando ele morreu, o Deus do céu desceu como ele fez no Monte Sinai, com fogo santo, e queimou aquele véu do templo de alto a baixo, rasgou, e o que eles podiam fazer? Olhar ali, mesmo para fora da janela do templo no Calvário, e ali estava Deus bem à vista, o sacrifício. Então é assim. Estavam no templo feito por Davi, cantando e louvando a Deus, dizendo eles. E estavam crucificando o Deus deles lá, que eles diziam que criou, estava sendo crucificado lá na cruz, no Calvário. É a mesma coisa hoje. Estou repetindo isso. Muitas pessoas estão nas igrejas louvando a Deus e estão crucificando eles. Como, irmão? Ele é a palavra. Negando a palavra que foi revelada e manifestada nesse dia, que é Cristo Senhor. Mas estão adorando, dizendo que amam, dizendo que vão no rapto, alguns deles, e outros dizendo aí, né, que estão salvos como denominacional, e aí estão crucificando a ele novamente.
A palavra dessa hora que eu estou falando. Crê numa parte dela e outra não. É aquele mesmo Espírito lá. Isso é claro para nós, irmão. Mas eles ainda não veem isso hoje. Deus, nestes últimos dias, tem rasgado essas tradições e trazido a palavra para esta era bem à vista, e eles ainda não a conhecem. Eles simplesmente não a conhecem. É tão simples, veja. É simplesmente tão simples, está tão longe das coisas do mundo. Eu preguei outro dia uma certa reunião relativo a ser um louco. Num dia destes, eu quero falar sobre ser um louco. Somos todos loucos por alguém. Então, eu serei um por Cristo. Paulo disse que ele foi contado como um nécio. Certamente você tem que ser. Veja, necessita-se de um louco para manter as coisas unidas. Está vendo? Isso mesmo. Chama de louco, irmão. As pessoas chamam de louco. Isso é a coisa que mais tem acontecido na Terra hoje por causa dessa mensagem. Louco, seita, essas coisas. E o pior é que não vem só do povo denominacional, não. Isso vem da boca de muitos deles que diz que crê na mensagem. Então note, o véu, a carne humana, não. Agora, as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isso. Por quê? Ele era um homem. Porque aquela carne humana escondia Deus. É diferente hoje, irmão? Não é diferente. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu e no dia de Pentecostes ele desceu. E se repartiu naqueles que criam na forma do Espírito Santo com línguas de fogo. E desde aquele dia, desde aquele tempo, a obra de Deus é assim na terra. Deus manifestado em carne. Agora, essas coisas que eu estou falando, que eu li e quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. É preciso ter revelação. Revelação é fé. Porque se não tiver revelação, vai ficar todo confundido com essas coisas. Para começar, o espírito do erro vai colocar na mente das pessoas que o vaso que Deus está usando para pregar ou para falar essas coisas está se apresentando como que ele queira se apresentar como Deus. Essa é uma das coisas que o diabo coloca na mente de muita gente. Né? E ele também faz outra obra. Muitas vezes, ele também coloca na mente das pessoas para a pessoa olhar para esse homem como que ele fez Deus. E tudo isso aí nós precisamos saber. Por revelação. Para não entrar nesses espíritos. E a única maneira de nós sair e não ser enganado nem pelo um lado e nem pelo outro é tomando a palavra de Deus. Amém, amém. A palavra é Deus, como aqui está escrito. Tem que eu vou repetir. O profeta diz aqui, não podia ver por causa do véu. Eles não podiam conhecer, porque estavam olhando no véu, Deus velado, em pele humana, ou pele de texugo, que é a mesma coisa, essas coisas, escondido ali. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra revelada. E nós estamos seguros disso pela revelação que eu vou falar para vocês, e creio que nós que cremos estamos seguros disso.
essa palavra tem que se tornar carne. Amém. Se ela não se tornar carne, não tem vida eterna. Porque essa palavra é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Se ela desce no nosso coração e está em nós, e nós nela, aí sim, temos vida eterna. Por quê? Porque o eterno, que é a palavra, que é Deus, que é o Espírito Santo, está em nós. É dessa maneira que é. E como é que nós fazemos isso? Por fé. Fé e obediência à palavra. Porque Amém. podemos ter o conhecimento da letra, tanto da Bíblia como dessa mensagem. E a vida dá a prova contrária daquilo que ela diz. Então não é Deus. Deus, o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele só testemunha uma coisa, ele só dá testemunha de uma coisa, a sua palavra. Ele não dá testemunho de outra coisa. Se ele está numa pessoa, a vida dessa pessoa tem que dar testemunho exatamente da palavra. Não pode ser contrário. Porque Deus não dá outro testemunho, ele só testemunha a sua palavra, que é o Espírito Santo. Então essa é a maneira de nós saber se nós temos o Espírito Santo. Muita gente busca conhecimento, irmão. Eu sempre falo isso. Conhecimento não salva. Nós somos salvos pela fé. Amém. Nós somos salvos por crer. Crer que naquilo que ouvimos. Não tem um lugar que diga que nós somos salvos por ler. Quero ver quem prova isso na Bíblia. Nem na mensagem não tem. Nós não somos salvos porque nós lemos. Nós somos salvos porque nós cremos na palavra de Deus. E a fé vem como? Você lê lá em Efésios capítulo 2, creio que é isso. Você vai encontrar lá a resposta. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Efésios parece que é. Se eu não estiver enganado, é Romanos, é uma coisa assim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Lá ali não diz que nós recebemos fé por ler. Diz que é pelo ouvir. Agora, hoje, no tempo que nós vivemos, nas horas que nós vivemos nessa terra, irmão, para quem verdadeiramente crê, é uma bênção muito grande. Estamos vivendo num tempo de trevas, onde as trevas têm tomado conta do mundo, mas pelo lado espiritual é um tempo de muita bênção. Para os que creem que eu estou falando, no sentido espiritual. Porque além de nós ter as mensagens para ler, nós temos essa voz de Deus, que é a voz dessa mensagem, que é a voz do Espírito Santo, espalhada no mundo todo. E hoje, pelo meio da ciência, nós temos acesso a tudo isso. Entenderam o que eu quero dizer? Há alguns anos atrás, a gente só podia ouvir essa voz se fosse através de um homem, fosse ali como eu, para pregar, ou então por meio da fita, como o profeta disse. Mas hoje não, você tem tudo pelo meio da ciência. Agora, existe isso aqui que eu vou dizer para vocês. Temos que ter cuidado. Eu estou falando dos que creem verdadeiramente. É uma bênção para eles. Porque eles conhecem a palavra e têm a palavra neles, então é uma bênção. O que ele ouve. O que não é de acordo, ele tem a revelação, porque Deus está nessa pessoa, eles rejeitam. Mas o que é de Deus é uma bênção, eles recebem. Muitas vezes, coisas que eles ainda não receberam, ao ouvir isso aí, Deus o dá. Porque os dons estão na terra. Os dons estão na terra. Os dons da verdade, os dons dessa mensagem, que é Cristo. Estão aí. Então é uma bênção para isso. Mas, por outro lado, se não for uma pessoa que tiver revelação, pode ser enganado. Porque o espírito do erro também está aí no meio desse povo da mensagem. Vocês podem ter certeza disso. Que isso é uma coisa sem dúvida. O espírito de enganar também está metido aí no meio do povo que professando essa mesma fé.
Por isso que a Bíblia diz que é tão parecido com a verdade, com o verdadeiro, que se fosse possível enganaria os eleitos. Mas a Bíblia diz que os eleitos não podem ser enganados. Amém, amém. Se é um eleito que estava na mente de Deus, que faz parte desse corpo de Cristo, ele não pode ser enganado, irmão. Mas somente esses não podem ser enganados. Agora, quando diz que se fosse possível enganaria o eleito, você acha que uma pessoa que tem recebido essa mensagem, ainda que seja intelectual, eu creio que vocês creem nisso que eu vou dizer. Não tem como uma pessoa que, ainda que ele seja intelectual, tenha recebido a leitura ou o conhecimento da letra, da mensagem, ou da Bíblia, vamos dizer assim, mas eu vou dizer da mensagem. Conheça a mensagem e tem a letra dela. Sabedoria dela. O povo denominacional não pode enganar uma pessoa dessa. Ainda que ele não seja uma pessoa que tenha a revelação. Mas se ele tem a letra, o povo denominacional não pode enganar, irmão. Aqueles que creem na mensagem. Para ele ser enganado tem que ser um espírito que venha da mesma coisa que ele recebeu pela letra. Por causa da revelação. É desse jeito que é. Você acha mesmo? Eu creio que vocês sabem disso perfeitamente. O povo denominacional, irmão, não tem como enganar uma pessoa que crê na mensagem. Não existe isso. Mesmo se ele não tem o Espírito Santo, mas ele conhece a mensagem, tem lido e conhece a mensagem, irmão, ele não vai ser enganado, ele sabe que eles estão contrários à palavra. É verdade. Não tem como isso. Mas se ele não tem a revelação da mensagem, espiritualmente falando, ele pode ser enganado, porque esse espírito está aí, metido aí. Então, todas essas coisas são coisas que nós precisamos vigiar bastante, orar a Deus e buscar Deus. Porque está aí os espíritos. São 3 classes que estão juntas. Na mesma fé. Essas 3 classes professam a mesma fé. Estão aí, juntos, misturados. Não estão separados. Muita gente pensa, irmão, às vezes as pessoas podem pensar que não, a mensagem é só a noiva. Todo o povo da mensagem é a esposa. Não, senhor. Se que tiver a pessoa crendo desse jeito, está totalmente enganado. E está contra a palavra que foi revelada desse dia. Porque não é assim. Aí está as 3 classes. Os incrédulos, os manufaturados, e aí está a verdadeira igreja. Para ser mais claro, aí está as inginências, e aí está os incrédulos e está a noiva. É dessa maneira que é. Está tudo junto aí. Né? E professando a mesma fé, e não estão dizendo que tem o diabo, não. Estão dizendo que tem o Espírito Santo. O profeta pegou uma mensagem e deu o título dela, os ungidos dos últimos dias. Sabemos que essa palavra ungido significa Cristo. O que é que significa Cristo e ungido? O Espírito Santo. Quando se trata de dizer que Cristo estava na terra e usou esses homens aqui, e ele foi quem fez a obra na terra, está falando que o Espírito Santo, esse poder que foi quem fez a terra na terra, quem fez a obra na terra. Mas quem é o Espírito Santo? Jesus. Amém, amém. Estou voltando atrás disso. Mas não é muita gente que sabe disso, não, irmão. Muita gente não vê assim, não. Por isso que não crê na segunda vinda de Cristo. Não crê na segunda vinda de Cristo na terra, que Jesus já veio e fez a obra. E ele está na terra fazendo a obra do mesmo jeito. Cristo na terra, onde ele está? No seu corpo. Amém, glória a Deus. Na sua esposa. Amém, amém. Ele está aí. Todo mover do corpo de Cristo, que é sua esposa, que é um povo na terra, é ele fazendo. Glória a Deus. Vou usar uma expressão. Aqui está meu corpo. Aqui tem muitos membros. Cada membro desse aqui que faz movimento é por causa do poder desse corpo. Amém.
É o mesmo poder desse corpo de vida que está nesse corpo que faz o braço mover, um dedo, ou enxergar, a boca falar. Ou não é? Amém. É verdade. Então a mesma coisa é o corpo de Cristo na terra. Ele está fazendo a obra no seu corpo, nesse povo, na sua igreja. Cada membro desse corpo é ele neles fazendo a obra. Amém. Amém. Entenderam agora? Agora eu vou voltar atrás. Agora nós precisamos orar e vigiar pela palavra para discernir a ação dos espíritos nas pessoas. Amém. Como é que nós vamos saber a ação dos espíritos? Pela vida que a pessoa vive. A vida nossa aqui na Terra, ela dá testemunho que tipo de espírito está em nós. Sabemos que esse corpo só se move porque tem um espírito de vida nele. Mas nós temos que entender uma coisa, para deixar mais claro. Esse espírito de vida que se move em nós tem uma natureza. É isso aí que tem que saber. Por isso que o profeta está dizendo, ali na escritura diz, o profeta diz, se o grão de trigo é jogado e ele não morre, fica só. Mas se ele morre, vai dar muitos, né? Vai dar muitos grãos. Vou trazer para nós, se for que é o trigo, vamos dizer assim, vocês plantam um caroço, eu vou trazer para o outro lado, para ver se fica melhor. Você planta um caroço de milho, quando ele bate ali, ele morre, ele apodrece aquele caroço de milho. O que vai nascer é o pé de milho. Amém. É verdade. O caroço não vem. O caroço morreu, apodreceu. Apodreceu. Aí nasce o pé de milho. Aquele pé de milho, se ele cresce, ele bota uma espiga. Nessa espiga que ele bota, está cheio de caroço de milho. Muitos grãos. Amém. Ele morreu para poder nascer. E poder dar esse fruto, essa espiga de milho. Se ele não tivesse morrido, se jogar num chão desse aqui, aqui ele fica só o tempo todo, nunca ele dá uma nada. Morre. Assim somos nós, os filhos de Deus, são dessa maneira. Temos que morrer. Para que essa vida venha e tome nós, e nós nasça de novo. Aí vem muitos frutos. Vem muitos. Conforme a vontade de Deus. Amém. Olha, irmão, isso é muito tremendo, isso que eu estou falando para vocês. É por isso que a gente, quando a gente alcança essa graça e tem a revelação, né, você tem no coração queimando para que outras pessoas venham. Glória a Deus. E receba a mesma fé que você recebeu. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vocês vão entender. Muitas pessoas estão em cima da terra, estou falando do povo da mensagem. E também do denominacional, vou falar no sentido da mensagem. Muitas pessoas estão na terra. Num dia como hoje, ou qualquer um dia que é de culto, reunido. Com muita gente. Às vezes tem muita gente ali reunida com eles. Em igreja. Nessa posição que eu estou, vamos dizer, como pastor, como ministro. Mas eles estão ali, ele está ali, naquilo dali, porque é uma coisa que ele foi apresentado, vamos dizer assim. Alguém apresentou ele, ou ele herdou aquele rebanho de alguém que faleceu, e aí ele está ali. Ou foi iluminado pela igreja, ou os cabeças dessa igreja que apresentam e dizem, olha, ele agora vai ser o ministro daqui, apresenta a igreja aceita. Tem muita gente em cima da terra dessa questão no ministério dessa maneira. Quem foi que apresentou Jesus Cristo para o ministério? Nenhuma igreja apresentou ele. Nenhum homem da terra apresentou ele. Deus o se manifestou. Eu não sei se vocês não estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês. Então vamos dizer, nesse sentido aí, de que eu estou falando para vocês, eu sei que talvez pessoas que vão ouvir essa mensagem não vão concordar comigo, mas eu vou dizer para vocês, olha,
nesse sentido aí, é um homem que está dirigindo uma igreja a almas de pessoas que foi ganho por outras pessoas. Ele apenas está cuidando daquele rebanho dali para frente, porque aconteceu alguma coisa que aquele que começou não saiu ou não está, e ele agora está levando, foi chamado para isso. Apresentado para ele fazer essa obra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Mas são pessoas ou almas que foi ganhado dentro disso, nesse ministério de outros, ele agora assumiu por alguma razão. Isso, o mundo está cheio disso. E isso não é errado, não. Eu não estou dizendo que é errado, não. Quero só ver se eu consigo mostrar para vocês algo. Mas tem muita gente que é assim, muitos ministros que é dessa maneira. Jesus não foi assim quando ele começou o seu ministério. Deus o tomou e manifestou, e aí as pessoas seguiram. Eu sou muito contente com Deus, irmão. Porque um homem sem saber ler, sem riqueza, sem tamanho, sem nada, e tem um povo na terra que não é muito, mas tem um povo que Deus nos deu, tem nos dado para nos ouvir o Evangelho. Mas não foi coisa que eu ganhei de alguém. Foi Deus mesmo que fez essa obra. Amém. Glórias a Deus. Obrigado. Amém. Eu não sei se vocês conseguem Amém. ver isso, irmão, eu sou feliz com isso. Amém. Porque se é um homem sábio, um homem conhecido, essas coisas, muitas vezes as pessoas atraem as pessoas. Mas é um pobre coitado, irmão. E hoje ter um pessoal, um povo, pela graça de Deus, uns irmãos que me ouvem, que ouvem o Senhor, ouvem. Se eu nunca ter sido apresentado por ninguém, ninguém nunca me apresentou para isso. Quem me apresentou foi o Senhor. Oh, glória. Amém. E esses irmãos têm vindo, vieram e têm vindo e têm sido abençoados. Amém. Irmão, às vezes eu paro para meditar nessas Glória a coisas. Deus. O que aconteceu? Vou agora chegar onde eu quero. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu não tivesse morrido, Deus não tivesse dado graça para mim morrer para mim mesmo e para o pecado, vocês acham que tinha alguém me seguindo? Não. Porque para dar fruto tem que morrer. Amém. Para poder vir a fruto. Glória. Glórias a Deus. Amém. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui. Quando nós temos a revelação disso, recebemos isso, o desejo do nosso coração é muito grande de ganhar almas para Cristo. Ganhar pessoas para Cristo. Porque você foi convencido por Deus, através do Espírito Santo, que você é um filho de Deus. Amém. Oh, glórias a Deus. Não é porque você Amém. diz que é. É porque você vê isso. Aí o seu desejo é que os outros encontrem a mesma coisa que você encontrou. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém. Essa é a vontade de Deus. E a vontade do Filho de Deus é a mesma, porque é Deus nele. Glórias a Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Que Deus possa abençoar vocês e vocês possam levar pelo lado espiritual. Amém. Então é desse jeito, eu sou feliz, irmão, por isso. Eu passei muito tempo orando, irmão, depois que eu tomei essa posição. Antes de eu tomar essa posição, que Deus me dá isso, eu já vinha orando. E depois que eu tomei essa posição, eu vinha orando. Eu fui rejeitado por meu povo todo, por causa do Senhor. E ainda hoje eu sou rejeitado por muitos deles. Eu estou falando da minha parentela. Mas, irmão, aquilo que eu clamei a Deus, Deus tem me dado. Vou dizer para vocês como um testemunho. Eu pedi muito a Deus para Deus me dar uma chance de eu levar o Evangelho para minha família. E eu achava impossível, só Deus podia fazer. Porque eles são tudo dentro da igreja católica religiosa. Eu não estou falando que não queriam nem quase, não queriam saber de nada. E Deus me deu essa chance, essa oportunidade. Tenho pregado já lá. E creio que isso vai permanecer ainda mais. Amém. A pregação ali, porque tudo isso eu vi
Quando eu comecei esse serviço lá dessa casa, eu disse para o meu pai, eu digo, isso tem um propósito de Deus. Eu sei que eles não entendem, mas eu entendo. E Deus já começou a iniciar qual é o propósito, que era exatamente o que eu via. Agora, se vão crer ou não, eu vou repetir, esse é o problema, não é meu. O problema é de Deus, né? Não é meu. O meu problema é dar testemunho e levar o evangelho para um chamado que ele me deu. Agora, quem vai crer ou não, isso aí é uma obra de Deus, não é minha. Entenderam, né? Então, eu sou uma pessoa dessa maneira, irmão. Eu vivo nesses últimos dias, eu não sei quanto tempo que eu vou permanecer nessa terra, só Deus sabe. Mas enquanto eu estiver nessa terra, é o que eu vou fazer, é o que eu tenho feito e o que eu vou fazer. Dar testemunho dessa ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Para que outros, pela graça de Deus, possam alcançar isso. Então, eu sou feliz. Então, esses aqui queriam ver Jesus. Não viram. Hoje, do mesmo jeito. É como o profeta diz aqui na mensagem. Deixa eu ver aqui, esse parágrafo bem aqui embaixo. O parágrafo bem aqui embaixo, 195, diz assim: agora, se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo, que descesse, veja, uma grande coluna de fogo, tivesse descido e mostrado a eles aquilo que ele era esta grande coluna de fogo, eles poderiam ter crido nisso. Se Jeová tivesse andado por ali. Não podiam crer. Só se fosse mesmo ele, né? Porque quem era a coluna de fogo? Era ele. Mas ele estava velado naquela coluna de fogo. Antes dele, vamos dizer assim, antes dele se tornar carne, ou se revelar em carne, ou se manifestar em carne, em Moisés, primeiro ele estava velado na coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que apareceu queimando a sarça ardente era ele. Então ele apareceu ali, mas ele estava velado de trás da coluna de fogo. Ele só viu aquilo queimando, mas não viu ele. Mas ele estava ali, a voz veio de lá da coluna de fogo. Para Paulo foi da mesma coisa. Tudo para mostrar quem ele é. Amém. Para Paulo ele foi claro, ele disse, olha, eu sou quem tu persegue. E ele perseguia o Senhor. Quem falava na boca dos discípulos, onde eles iam, era ele. Ele estava velado em carne. Como ele se apareceu velado na coluna de fogo para Moisés, para Paulo. Como ele apareceu velado na coluna de fogo para William Branham. Primeiro ele apareceu ou se manifestou na coluna de fogo, lá no Ioai, quando ele estava batizando na 17ª pessoa. Isso aconteceu. A 17ª pessoa, isso quer dizer Apocalipse 10:7. Amém. É isso que significa a 17ª pessoa, era falando de Apocalipse 10:7. Então ele estava velado na coluna de fogo. E ele disse, assim como João Batista, eu enviei João Batista para precursar a minha primeira vinda, tu é enviado para precursar a minha segunda vinda. A minha segunda vinda. Quando ele apareceu para Moisés, ele apareceu na coluna de fogo. Ele apareceu para o William Branham na coluna de fogo. Ele apareceu para o William Branham na coluna de fogo. Mas aí ele apareceu para Moisés, mas ele entrou em Moisés depois. Estava Cristo ali. Assim foi o William Branham. Aí estava lá ele, Jesus, o Senhor andando em carne humana, fazendo a obra na terra, aparecendo para o povo todo. Ele estava aparecendo para o povo, através de William Branham, velado naquele corpo. Amém. Para o William Branham não era mais a aparição, irmão. Para o William Branham era a segunda vinda cumprida nele. Deus desceu, entrou ali, se velou em seu profeta. Mas para os outros, era aparição. Não tinham ele.
Agora, quando ele tirou o profeta, e ele desceu nessa nuvem, a partir daquele dia agora não era mais aparição na terra. Agora era ele e seu povo. Era desse jeito que era. Ah, irmão, se eu pudesse falar algo para vocês. Sei que é... Mas eu creio que vocês entendem. Ali era Jesus em carne. Só que com outro nome. Um nome humano. Mas era Jesus que estava lá. Quem era Pedro? Pedro era o nome humano. Mas quem era que estava em Pedro? Quem era que fazia obra em Pedro? Jesus. Amém. O Senhor não disse, eu sou Jesus a quem tu persegue? Eles estavam perseguindo, era o Pedro, João, Tiago e eles aí. Amém. É a mesma coisa. Quem era o William Brenner? O William Brenner era Jesus, com outro nome. Jesus estava ali dele, fazendo a obra na terra. Não é aquele corpo que subiu. Aquele corpo que subiu ainda não veio, não, irmão. Aquele corpo só vai descer nessa terra no milênio. Aquele corpo que subiu, Jesus. Aquele corpo que veio de Maria. Só vai vir essa terra para pisar aqui no milênio. Mas ele desceu, Jesus, e tomou outros corpos. De filho de Deus. Ele não toma filho do diabo, não. Ele só toma filho de Deus para fazer sua obra. Amém. Glória. Entenderam agora? Estão entendendo? Irmão, tem que entender isso, tem que levar para o lado espiritual. Nós não podemos levar para o lado carnal. O William Brenner não era Jesus, o corpo que eu estou falando. O William Brenner não, aquele corpo não era Jesus. O corpo que era Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Maria, está lá no propiciatório até hoje. Mas aquele corpo, William Brenner, era o templo de Deus. Era o véu que Jesus, ou o Espírito Santo, ou Cristo, que é a mesma pessoa, estava ali velado, escondido. Amém. É a mesma coisa, assim como ele fez a obra lá naquele corpo chamado Jesus, quando estava na terra, foi a mesma coisa que ele fez nessa era, irmão. Glória. Não tem como mudar isso. Mas as pessoas não conseguem ver, rejeita Deus. Muita gente rejeita Deus porque está olhando para o William Brenner, o corpo de carne. E Deus está ali velado. Tem que passar além do véu para poder conhecer a Deus. Isso lá naquele tempo. Hoje não. Hoje ele não está mais no William Brenner. Hoje ele está nos membros do seu corpo. Amém. Glória a Deus. Então vamos encerrar, vamos parar. Essa mensagem aqui é muito boa. É uma mensagem muito reveladora no sentido espiritual. Mas para essa mensagem aqui, que nós lemos, todas as mensagens, não só essa, nós temos que olhar tudo espiritualmente. O natural não existe para essa era, irmão. Essa era, toda a obra de Deus é espiritual. Toda ela. E nós, para conhecer a Deus, temos que sair dessa atmosfera terrestre e ir além do véu. Aí nós pode chegar, vou usar aqui uma expressão, ouvir uma palavra de uma pessoa que crê que eu estou falando, ou mesmo que não creia. Nós podemos ouvir uma pessoa, mesmo sem ele crer, e ele falar uma palavra, e a gente saber que aquilo é Deus falando, através dele. Amém. Também a gente pode saber que uma pessoa pode falar uma palavra, e a gente saber que aquilo é o diabo que está falando, né, através dele. Tudo isso foi revelado. Não tem como mudar. Então essas coisas tudo são coisas que nós sabemos. Ah, irmão, mas uma pessoa que não crê não tem o Espírito Santo. Como é que você diz que é Deus que eu falo? Muitas vezes é. Deus usa o ímpio para falar. Ele usou até um argumento no Velho Testamento. Para começar. Para livrar um homem da morte, ele usou um argumento e falou através do argumento. E quanto mais o ser humano, irmão, para abençoar um filho, uma pessoa que ele quer, ele usa uma pessoa, ou que ele crê ou não. Não tem essa, não. Agora, não quer dizer que ele é um salvo, né? Se não para ser salvo, tem que viver a palavra, crer e viver.
Mas Deus usa. Vocês sabem, vocês creem nisso que eu estou dizendo? Amém, amém. Eu creio nisso seguramente, irmão. Não tenho dúvida disso, não. A Bíblia diz que a mesma obra que Pedro fez, João, Tiago, esse povo ali, Judas fez a mesma coisa. E Judas era salvo? Não. Ele não era salvo. Ele era o traidor do Senhor. Mas Deus usou. E muitos na terra são assim. Muitas pessoas. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é a tua palavra, Senhor. Eu sou um pobre coitado, não sei me expressar muito bem, Pai. Mas eu te peço que o Senhor, que é o grande Deus, o esse grande Espírito Santo, possa tomar essas palavras mal colocadas, Pai. Ajuntar elas todas e dar revelação a cada um desses irmãos que aqui estão. Porque está escrito e foi revelado nesse tempo onde uma criança começou a orar. E a única coisa que ele repetia era o ABC. Todo o ABC. E ali Deus ajuntou cada uma daquelas letras que ele falava. E ele estava exatamente falando com o Senhor. Assim também, Pai, eu creio que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que essas palavras que foram faladas não sejam, mas o Senhor pode ajuntar elas, verificar e dar revelação a cada um desses irmãos que aqui estão e a cada um daqueles que ouvirem esta mensagem. Assim, Pai, te agradeço por Tua mão de misericórdia sobre mim, por Tua mão de misericórdia sobre essa igreja, por Tua mão de misericórdia sobre estes irmãos que aqui estão, Pai. Abençoa, Pai, essa pessoa que pede oração. Por essa outra pessoa, não sei se é filho, Senhor, tenha misericórdia dessa alma e possa o libertar, porque Tu é o nosso libertador. E nós te pedimos por esta pessoa, por nome Tiago, te pedindo que o Senhor dê a ele, Pai, essa libertação, desprenda eles da mão de Satanás e faça dele um servo Teu na terra. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, e nós te pedimos esta bênção por esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o coração dessa mãe ou dessa pessoa possa se alegrar, Pai. Assim te peço para a Tua glória essa bênção. Abençoa cada um desses irmãos que aqui está, abençoa o Denis, abençoa toda a sua família, nossa irmã Ivonete, o Denilson, a Denise, esta família, Pai, entrego ela em Tuas mãos, que o Senhor abençoe e fale a eles a cada dia, e que Tu possa, Pai, tomar controle desse lugar, dessa casa, e cumprir segundo a Tua vontade na vida dessa família, como está escrito em Tua palavra. Assim te peço por esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando também por nossa irmã Totonha, nossa amiga, o Senhor abençoe a ela, abençoe sua família, suas filhas, seus netos. Ajuda, Pai, esse povo, tenha misericórdia, Pai, e possa dar a eles esta fé que foi prometida para esse dia, porque nenhum homem pode fazer isso, a não ser o homem perfeito, que é Jesus Cristo, o grande Espírito Santo nos corações. Assim te peço essas bênçãos por a Totonha, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando também, Pai, pelo Luiz Carlos. Abençoa o Luiz Carlos, ajuda o Luiz Carlos, Pai, a cada dia dessa caminhada, acrescenta fé ao seu coração, tira desse corpo físico do Luiz Carlos todas essas coisas que atribui a ele, dá a ele a libertação, e faz dele uma testemunha sua aqui nessa terra, Pai, antes desse grande dia de nós ser tirados daqui. Assim eu te peço por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, como também, Pai, te peço por mim mesmo e pelo nosso irmão, meu irmão Bernardo. Ajuda-nos a cada dia, nosso irmão Denilson, abençoa nosso irmão, acrescente fé a seu coração, dá ânimo a ele, Pai, a cada dia pelo Teu Espírito Santo e cumpre segundo a Tua vontade na vida de nosso irmão. Assim nós entregamos o nosso irmão em Tuas mãos, te pedindo que o Senhor seja o guia dele a cada momento, a cada dia nessa dimensão, Pai. Nós estamos agradecidos pela vitória que o Senhor deu a ele e a todos nós. Assim te pedimos essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a graça do Senhor seja conosco, com nós a cada dia, Pai. Eu assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, eu queria convidar vocês para nós cantar um hino para encerrar. Vamos cantar um hino. Sessenta e três.
63, não, é o 64 que eu quero cantar com vocês. Vamos adorar. 64. Tudo é possível se tu crês. Tenha fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, a fé de Abraão. E esta mesma fé te trará poder. A fé foi restaurada no entardecer. A palavra revelada em poder, obra mais que as de Cristo, a noiva assim fará. Basta tomar com fé a palavra de Deus. Basta tomar com fé a palavra de Deus. Amém. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos, a todos. Que a graça do Senhor esteja com todos. Meus irmãos. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe nossa Deus abençoe, irmão de Deus. Deus abençoe mais. E o trabalho lá tá firme ainda? Tá? Aqui, ó. Aqui, o nome dele é Deus abençoe, meu Bernardo. Eu levo direto aí, mas hoje. Aí você... Hoje eu queria ficar. Ah, Tá vendo a outra quinta também, eu vou ficar aqui, eu vou pra Parnaíba. na outra quinta, né? Aqui é o Luiz Carlos, é filho dele. Eu tava aqui pra dormir terça-feira, mas não deu certo. Ele não era o que estava lá, aí foi pra mãe dele, não? Não, esse aqui é o mais velho do finado. Mas, É aquele carregado para mais vezes, que é o Rodrigo, que é irmão dela. é irmão dela. Ela mora só com o caboclo e o negócio dele agora. E filha mora comigo. O Alisson, a Analisa e Parabéns pro o Davi. Bastião. O Bastião tem no Parabéns pro Davi. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Aí depois que eu aí ele falou que ia comprar tudo pra ele. Esse. É, Quer comprar um bico pra ele? é, Que coisa, né? Adoro ver isso, né? é filho. Ele é Aí, né? Ah, tá. aí disse assim, não, eu vou comprar amanhã, eu vou comprar tudo pra mim. Ele tá tendo que cair 40 de novo. Não, mas isso não é ele que fala, é o final. É verdade. As coisas que ele fala não é ele, é